Agora nós vamos conversar sobre a parede abdominal. Eu vou mostrar para vocês alguns marcos anatômicos da parede abdominal anterior e também da parede abdominal posterior e ainda como podemos otimizar a marcação pré-operatória utilizando a ultrassonografia. Vamos lá? Então nós vamos começar do músculo reto abdominal, daqui de cima, tá? A gente vê uma costela aqui, outra costela aqui, e aqui vai começar a aparecer os músculos reto abdominais, um de cada lado, a partir do apêndice xifoide. Aí a gente vai descendo aqui, olha o músculo reto abdominal, o metâmero aparecendo, a gente está vendo o reto abdominal do lado direito. Aí nós vamos descendo aqui um pouquinho mais, e aí você vai ver que aparece uma linha branca. Essa linha branca que é nada mais é do que uma aponeurose. A aponeurose ela é hiperecogênica, ela é branca. E aí depois que passa a aponeurose, a intersecção tendinha, você vai ter o músculo reto abdominal, o outro metâmero, o outro PEC. Aí você vai descendo, ele vai ficando grossinho, e depois vai afilando e vai aparecer a outra intersecção tendinha aqui. E aí a gente já vai para o reto abdominal infraumbilical a partir desse ponto aqui, ok? Entre os reto abdominais, o que a gente vai ter? A linha alba. A linha alba é essa linha branca, porque também é uma aponeurose. Conforme a gente vai descendo, vai acontecendo o afastamento natural dos músculos reto abdominais de um lado e do outro. Nesse ponto, você pode utilizar o motor que a gente chama de convexo virtual ou trapezoide, que ele vai transformar essa imagem num triângulo, que é isso aqui, ó. E aí você vai ter uma reconstrução lateral. Alguns aparelhos portáteis têm isso, eu vou mostrar para vocês também, tá? Então aí você vai vendo esse afastamento, a gente tem uma diástase quando esse afastamento é maior do que 2 centímetros. Nesse caso, tem 1,4, então não tem diástase nesse paciente. E a gente chega aqui no ponto da cicatriz umbilical. O umbigo é uma cicatriz, então é feio, faz sombra, por isso que algumas vezes é mais difícil de avaliar hérnia umbilical. Eu vou mostrar alguns casos para vocês aprenderem a desconfiar e reconhecer, mas por isso que é importante a gente também fazer ultrassom de parede abdominal para que um radiologista com mais experiência faça essa avaliação. Aqui, então, linha alba, nesse ponto na região epigástrica, é onde formam também as hérnias epigástricas, vai acontecer uma interrupção dessa linha alba e vai passar conteúdo da cavidade abdominal pela linha alba e você vai ver a gordura intraabdominal aqui caracterizando uma hérnia epigástrica. Vou mostrar casos para vocês na aula seguinte também. Linha alba e aqui embaixo, isso aqui já é a gordura pré-peritoneal que a gente consegue ver nesse ponto. Esse paciente é um paciente magro, ele tem um IMC muito baixo, então a gente quase não vê gordura pré-peritoneal aqui ou gordura visceral, né, que a gente pode ver abaixo do músculo. Coloquei aqui o foco um pouco mais baixo, ó, aqui já é fígado, então ele é magrinho, quase não tem gordura aqui, mas a gordura visceral você mede abaixo do músculo reto abdominal, você mede nesse ponto aqui. Então eu vou mostrar para vocês agora um recurso que esses aparelhos tipo console, esses aparelhos maiores têm, que é o recurso da panorâmica. Então aqui eu tenho reto abdominal, aqui de um lado e de outro. Eu vou fazer uma varredura panorâmica para vocês visualizarem bonitinho como é que fica o músculo reto abdominal. Então eu vou começar aqui, ó, quando eu vou varrendo, ele pega o músculo e aí vai aparecer a aponeurose, a intersecção tendinha aqui, eu vou continuando, ele vai compondo a imagem. Outro músculo reto abdominal, a intersecção tendinha, e eu já sigo aqui para o reto abdominal infraumbilical, até o nível da inserção no pubis. E aqui eu tenho a imagem completa, ó, um metâmero, que é um PEC, outro PEC, então ele é um 4-PEC, ele tem 4 metâmeros, 2 de um lado e 2 de outro no abdômen superior. Aqui a região da cicatriz umbilical, na linha média aqui, e daqui em diante eu tenho o reto abdominal infraumbilical. Então eu faço uma composição de imagem para a gente poder compreender melhor. Mas isso normalmente nesses aparelhos de maior porte, ok? O que eu posso mostrar para vocês aqui, além disso, também tem alguns colegas que gostam de ver os vasos epigástricos, as artérias epigástricas. Você vai ver aqui, ó, da crista ilíaca, né? E aí você vai ver um vaso, procurar aqui na linha média, em direção à linha média, um vaso mais calibroso. Ó, aqui a gente tem os vasos ilíacos e vai vir um vasinho mais grossinho passando por trás do reto abdominal. E aí você vai seguindo, ó, artéria epigástrica e veias epigástricas. Você vai acompanhando o ponto em que ele vai perfurar a fáscia transversa, que é aqui, e vai subir. Ó, o músculo vindo, o vaso vindo aqui e se superficializando, ó. E aí ele vai chegar em um ponto em que ele vai chegar no finalzinho do músculo reto abdominal. Você pode até colocar o Doppler aqui, ó.
ao power Doppler, que é o Doppler de sensibilidade, e você vai vê-lo ultrapassando aqui e se superficializando. Então esse é o ponto de superficialização. Se você quiser marcar, inclusive, você pode marcar, ó, com o seu dedinho aqui, você vem e marca esse ponto aqui com uma canetinha, aí você sabe que aqui é o ponto da intersecção da musculatura aqui, ok? Da superficialização da artéria epigástrica. Ó, novamente, vasos ilíacos, ó o vasinho, ele é fácil de ver. A artéria pulsa e a veia não, mas eles caminham juntos aqui por baixo do músculo e penetram aqui no reto abdominal. Olha o movimento dele. Prestem atenção que aqui você vai ter que aprender a fazer essas manobras com o seu dedo. Se você girar com a sua mão, se você girar, você vê, ó, o vaso aqui. Se você parar, você vê ele pulsando, ó, e seguindo aqui. Então, esses recursos do movimento, a mão, vocês têm que aprender a movimentar em ângulos diferentes para vocês irem acompanhando as estruturas que vocês quiserem. Isso aqui é o que a gente sempre aprende na vida da medicina, isso aqui é pegar a mão de achar a estrutura dos vasos, mas o caminho é esse e a anatomia vocês já conhecem, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a musculatura lateral, os músculos oblíquos, a partir do reto abdominal. Então, a gente tem aqui o reto abdominal, do aqui junto da cicatriz umbilical, né, do umbigo. E aí, o que eu vou fazer? Vou caminhar para o lado. Eu vou ver o reto abdominal diminuindo. E aqui eu tenho um outro ponto. Vou ajustar a imagem, hein? A profundidade está muito grande, eu quero ver mais o músculo reto abdominal. Então, vou colocar aqui para cima. Vou colocar o foco onde eu quero no músculo, né? Ajeitei a imagem para eu poder ver. Vou tirar esse trapezoide, vou deixar a imagem mais reta. Você vê que eu já melhorei a minha imagem aqui. Então, eu tenho o reto abdominal e aqui eu tenho um ponto em que ele acaba. O que é isso aqui? É a linha semilunar. É o que vai separar o reto abdominal dos músculos. Quem são aqui? Oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Vejam que a anatomia, ela é igualzinha à anatomia que vocês conhecem, um músculo em cima do outro. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó, vou melhorar a minha imagem, diminuir a profundidade, porque o que eu quero está aqui em cima. Então, músculo oblíquo externo, interno e transverso. Eu posso ir caminhando até a lateral e eu consigo vê-lo até o final. Né? Tem alguns anestesistas que fazem bloqueio anestésico nesse ponto aqui. Então, é fácil para eles chegarem nesse ponto aqui para fazer o bloqueio junto do músculo transverso. Então, voltando, ó, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, são os três um em cima do outro, ó. E aqui a linha semilunar, reto abdominal de novo, a linha semilunar, que é um outro ponto de marcação que você também pode fazer. Como é que você faz? Você vem aqui, ó, mas não é aqui ainda, você caminha com o transdutor mais para o lado, aqui é o ponto da linha semilunar. Aí você pode marcar nesse ponto aqui, ó. Às vezes eu dou uma beliscadinha e depois você enxuga o gel atrapalha, então você pode enxugar o gel e fazer a marcação com a caneta nesse ponto, que é a linha semilunar, ok? Mas muito fácil de ver. Eu vou fazer uma nova composição aqui de uma varredura transversa para vocês poderem entender. Lembrem sempre de colocar o gel, tá? O gel estava secando, a imagem vai piorando. Então, a gente tem que usar o gel aqui, ó. Então, aqui o músculo reto abdominal. E vou fazer uma varredura de um lado para o outro. Ó, linha alba passou, reto abdominal. E aí, quando eu vou chegando aqui para o lado, a gente vai tendo a composição dos músculos, ok? Oblíquo externo, interno, transverso, até aqui. Olha lá, reto abdominal, oblíquo externo, interno, transverso. Então, uma anatomia bem certinha aqui, tá? Então, a gente consegue ver isso. É muito fácil de identificar esses músculos aqui. Aqui a linha semilunar, que é outro ponto de marcação também que você vai fazer, ok? Então, exemplificando para vocês melhor, como é que a gente faz essa marcação? Então, por exemplo, já aprendemos aqui, agora não precisa nem fazer aquela varredura toda, mas está aqui o reto abdominal, linha semilunar aqui em cima, porque aqui eu tenho o oblíquo, né, os músculos, aqui os três músculos, externo, o interno e o transverso, e eu vou marcar a linha semilunar nesse ponto. O segredo aqui é que a gente não pode estar com muito gel. Aí você vai fazer a marcação nesse ponto aqui. Opa! Tá? Ou com a sua caneta cirúrgica. Como esse paciente aqui não vai para cirurgia, eu não quis judiar dele, não quis marcar com a caneta, tá? Mas aí você vai marcando a linha aqui, tá? Ó, aí você aperta, não é aqui, é mais para cá, ó, tá vendo? Que onde eu aperto, é o começo do transdutor, é o ponto que você tem que marcar. Vou mostrar para vocês que a gente, para esse tipo de procedimento, é importante que você proteja o aparelho com preservativo, tá? Para não ficar manchado o seu aparelho. Então, faz parte do cuidado também, senão fica com aquele transdutor, aquela sonda toda suja de tinta de marcação. E ela, às vezes, é difícil de sair, tá? Aqui, ó, outro ponto, tá vendo? Tô marcando aqui, aí eu tiro
e venho e aperto aqui. Então, vou compondo a linha semilunar nesse ponto. A mesma coisa todas os outros pontos que a gente pode marcar aqui. Por exemplo, quero marcar o ponto do quadradinho do músculo reto abdominal aqui, ó. Eu venho aqui, vejo o reto abdominal aqui, vejo o ponto de interseção tendinha no longitudinal. Cadê o meu ponto de interseção tendinha? Aqui, nesse ponto. Aqui em cima. Mais um pouquinho, bem aqui, ó. Aqui, aí você vai marcar aqui o quadradinho do metâmero, tá? Aí você caminha para o outro lado. Tem gente que gosta de marcar de uma forma meio assimétrica para dar o aspecto mais natural, ó. Aqui tá o outro ponto, ó, né? Aí você vem e marca aqui também o seu metâmero. Então isso facilita para que você faça as marcações. E você vai marcar tudo que você quiser aqui da parede abdominal. A costela é fácil de marcar, você faz a marcação da costela, você faz a marcação da linha semilunar, que eu estava fazendo já aqui do outro lado. A linha alba, a mesma coisa. Se a paciente tiver uma diástase, você vai marcar também. Então, por exemplo, aqui, linha alba, eu tô vendo aqui, ó, o reto abdominal e o reto abdominal aqui. Então, você vem, ó, aqui nesse ponto. Então, é aqui. Você marca aqui, ó. Reto abdominal do outro lado. Usa o dedo mesmo, é exame físico junto com a ultrassonografia, né? Aqui, aí você vai marcar nesse pontinho aqui, onde está o afastamento, e aí você vai compondo a imagem como você quiser, ok? Então, a ultrassonografia, ela é uma excelente ferramenta que vai te ajudar tanto no exame físico, quanto nessas marcações também, para elas se tornarem ainda mais precisas, ok?